Educação à distância, mudando realidades. A pós-graduação em Gestão de Educação à Distância e o Grupo de Pesquisa em Educação à Distância do IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte, apresentam o programa Zona de Conexão. Entrevistas com professores, pesquisadores em EAD, trazendo seus mais recentes estudos. IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte, EAD. Assista e participe fazendo perguntas no chat. Saudações, pessoas! Ai, que tudo! Nova temporada do Zona de Conexão e temporada especial CONAP, Congresso Amazônico de Pedagogia. Bom, sejam todos bem-vindos ao Zona de Conexão. Essa temporada a gente tem estreia dentro do Congresso Amazônico de Pedagogia e eu sou a professora Anabela Barbosa. Juntinhos estamos nessa sequência, nessa jornada incrível para falar sobre a primeira edição do CONAP, que está sendo coordenada aí pelo professor Samuel dos Santos Júnior, e por esse motivo não está aqui nessa bancada aqui com a gente, mas vai acompanhar todos os episódios e todos os eventos, assim como você. E, oh my God, we're back again! Bom, nesse episódio nós vamos entrevistar duas pessoas assim, sabe? Porque o nosso ambiente, o nosso instituto é tipo top das galáxias. Nós vamos entrevistar duas acadêmicas do curso de licenciatura plena em pedagogia do campus Porto Velho, Zona Norte, já que a gente está falando de pedagogia de educação. Bom, iniciarei com a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de cabelos pretos na altura do ombro, lisos. Estou com um vestido preto, sandálias pretas, estou sentada em uma cadeira também preta. Ao fundo está a plotagem dos estúdios com tons branco e conectores cinza. E o meu sinal para a comunidade surda é Anabela. Então, vamos conhecer essas pessoas que estarão no CONAP, que fazem parte da história do Instituto Federal e agora do Zona de Conexão. Seja bem-vinda, Mildred Bahia. Obrigada, professora. Obrigada pelo convite. Como bem a professora disse, eu sou a Mildred Bahia, acadêmica de pedagogia, e vou iniciar minha audiodescrição. Sou uma mulher parda, de cabelos cacheados na altura dos ombros. Estou usando o uniforme do Instituto, nas cores branca e verde, uma calça jeans e o tênis branco. Estou sentada numa cadeira preta e ao fundo há a plotagem do Instituto. É um prazer estar aqui com a senhora e com a minha casca de bala. Imagino, também é um privilégio para mim e para vocês também, né, gente? Olha, acompanha, hein? Todos os episódios, dá um monte de like, compartilha com a família, no grupo, nas mídias sociais e bora viralizar. Bom, aqui também está ela, Gislaine Oliveira. Seja bem-vinda, pessoa. Obrigada, professora. É um prazer estar aqui com a senhora e com a minha dupla desde o início do primeiro semestre. Nós duas aqui nadando ainda até a corrente, contra a corrente, na verdade, às vezes, mas é um prazer estar aqui com a senhora. Vou iniciar fazendo a minha audiodescrição. Sou uma mulher parda, cabelos encaracolados que hoje estão presos para trás, devido à correria do dia. Uso a camisa do IFRA com detalhes brancos e verdes e uma calça jeans azul e um tênis preto. Então, nesse episódio, com essa temporada, né? A temporada CONAP. Gente, coisa é outro chique, né? Temporada CONAP, porque assim, o Zona de Conexão, ele tá só na crista da onda. Então, nesse episódio, a gente vai conversar a respeito de pesquisa, de práticas integradoras, de práticas pedagógicas e, claro, do Congresso Amazônico de Pedagogia. E se você não sabe ainda toda a programação, corre lá no site, vai estar a descrição aqui no nosso episódio. Acesse, assista, acompanhe, participe e depois leia todos os materiais que estarão publicados nos anais do evento. Bom, então eu gostaria de conversar com vocês a respeito primeiro do quê? Bom, a gente fala aqui do curso de pedagogia, que tem aqui no Instituto, do qual vocês são acadêmicas, a gente tem uma compreensão, às vezes, equivocada, no senso comum, de que não tem pesquisa em pedagogia, né? Ninguém pesquisa na pedagogia. O professor não pesquisa? Será? Será? Então, eu gostaria de perguntar para vocês, qual que é a importância da pesquisa na vida de vocês, a partir do momento que vocês ingressaram aqui no Instituto? Eu acho que eu posso começar com essa.
Eu acho que a pesquisa nos impulsionou a partir do primeiro semestre. Nós fomos fazer a pesquisa de vida da professora, foi uma história oral da professora da escola municipal, e a partir dali nós entendemos que aquilo era pesquisar e a importância do que tinha ouvir, entender aquele relato daquela professora, a história de vida dela. É claro que eu achei que foi um tiro bem preocupante, porque a professora coloca a gente para fazer uma pesquisa, conhecer uma professora de 35 anos na sala de aula e ver todo o relato que ela deu, ali você ou terminava ou acabava o curso ou realmente se apaixonava pela história dela. Eu tive a impressão que você se apaixonou, né, já que você está aqui com a gente. Então, professora, me apaixonei. Logo no início não foi uma escolha, assim, de curso que eu quis, pra minha vida, mas ele veio para mim e eu abracei, claro, com certeza, e eu me apaixono a cada dia mais. E para você, Mildred, o que que é, fazer pesquisa aqui no Instituto, dentro da área de educação, considerando que o Congresso, Amazônico é um evento científico, é um evento que trabalha com relatos de experiência, com pesquisas científicas, com trabalhos, relacionados a pôsteres, artigos. Então, o que é essa pesquisa, essa prática investigativa para você? Bom, professora, desde o primeiro momento que iniciamos o curso com as disciplinas, nós fomos instigados a compreender a pesquisa no curso de pedagogia. É interessante falar porque logo a primeira pergunta, o que é pesquisa para você? Onde é que se faz pesquisa? O que a gente imagina? Laboratório. O que vem à mente é isso, jaleco, aqueles equipamentos de laboratório. Mas não, durante o curso, a gente aprendeu que a pesquisa ela se faz em qualquer espaço. E a sala de aula, especificamente o nosso campo de atuação, né, a maior parte, digamos assim, ele propicia a pesquisa. E a gente aprendeu que há metodologia, há todo um repertório que a gente precisa mobilizar para fazer pesquisa. Né? E desde o primeiro período, a gente já entrou nessa imersão do que é fazer pesquisa e que ela é possível, sim, em qualquer local, desde que sejam utilizados os métodos, utilize-se a metodologia adequada. É muito interessante essa perspectiva, por quê? Porque justamente a gente tem a impressão de que os tubos de ensaio, né, aquelas pessoas no ambiente super, hiper controlado, como se estivesse na NASA, né? E a ideia do programa do Zona de Conexão é justamente desmistificar o que é pesquisa. E educação faz pesquisa. E pesquisa transforma realidades. A pesquisa, ela gera conhecimento e a partir do momento que você tem conhecimento, você tem condições de transformar a sua realidade, a realidade onde você está, a realidade da sua comunidade e a realidade do mundo, quiçá do mundo. Então, assim, vocês nos relataram aqui uma trajetória curtinha, né, por causa do nosso tempo, é claro, né, em 30 minutos vai ser o que é possível, mas deu para perceber que a pesquisa parece que está presente durante todo o curso, é isso mesmo ou eu estou enganada? Desde o começo até o fim, com certeza. Nós entendemos o que é pesquisa e não paramos mais de saber o que é. Nós usamos, é claro, metodologias, né, para poder fazer as pesquisas que são passadas durante o semestre, mas ela está do início ao final do curso, sim. Agora a gente vai fazer uma pergunta que é bem direcionada. Bom, vocês que estão participando, que estão acompanhando o CONAP, essa edição especial do Zona de Conexão, o Congresso Amazônico de Pedagogia, tem várias programações científicas, que vão desde apresentação de pôsteres, relatos de experiência, rodas de conversa, palestras sobre temas variados na área da educação. E as meninas aqui, elas têm um relato de experiência que vai ser apresentado. Por quê? Porque a intenção de toda pesquisa é divulgar o conhecimento.
produzir conhecimento para divulgar esse conhecimento. E um dos espaços de divulgação de conhecimento são os congressos científicos. E elas estão com um relato de experiência que é sobre o quê, Mildred? Conta tudo, não esconda nada, pessoa, ó, detalhe por detalhe. Ah, é assim, eu não sei não, ó, não vou dar spoiler não, ó. Mas não, gente, eu e a Gislaine, a gente resolveu expor uma atividade que a gente desenvolveu no primeiro período, numa escola municipal daqui de Porto Velho, né? É acerca da experiência de vida de uma professora, né? Ela é do ensino fundamental 1, e justamente nesse período, quando a senhora remete à pesquisa, a gente foi instigado a utilizar todo o passo a passo de como se desenvolve uma pesquisa na sala de aula. E aí, justamente, essa primeira experiência, o primeiro contato de entender quem era aquele sujeito, no caso a professora, como que se dá a vivência dela naquele espaço. E aí, durante toda aquela jornada, a gente também acaba se imaginando naquele lugar e como a gente gostaria de estar. É isso que a gente quer deixar nesse relato de experiência que vai ser apresentado no CONAP. Ô, Gislaine, quando nós conversamos aqui sobre pesquisa, né, esse relato de experiência de vocês, ele se baseou em que fundamentos, assim, teóricos? Teve, assim, alguma referência de algum autor que vocês acham que vale a pena compartilhar com as pessoas? E qual foi a metodologia em si que vocês realizaram? Foi entrevista? Foi estudo de caso? Só para, né, a gente situar aí as pessoas que vão dar um monte de like pra gente. Nós utilizamos a entrevista semi-estruturada, nós coletamos a voz, depois transcrevemos e dali nós tiramos as respostas que nós queríamos para as perguntas feitas como norteadoras, né, que foi pedido pela professora da disciplina. Eu acho que um dos autores, se eu não me engano, que eu não estou bem lembrada, acho que foi Meiri, de História Oral. É um nome que a gente não pode esquecer, a mãe, né, em História Oral, a gente tinha que ter esse caminho para poder seguir e fazer aquele trabalho sem deixar a nossa subjetividade além daquela professora. Não ver só a realidade do que a educação não é valorizada, mas entender do que ela fazia, no contexto onde ela se encontrava, para poder educar aquelas crianças. É a sua jornada do herói, na verdade, né, a gente vê isso em sala de aula, a professora Anabela fala muito em jornada do herói, e toda vez que eu entro numa sala de aula para estágio, qualquer outra atividade, eu só vejo um herói ali, não importa se ele está falando que o salário dele é baixo, que isso está ruim hoje na escola, mas ele se esforça de uma maneira que não importa o que ele está ali, o que ele trouxe, ele vai passar, ele vai ensinar aquelas crianças, ou seja, é um herói. Bom, e todo herói ele faz o quê? Ele encanta, né? Então já dizia Rubem Alves que a educação é a arte de encantar as pessoas. Mildred, quando a gente fala aí do relato de experiência, da jornada do herói, da importância da pesquisa na vida acadêmica, você acredita que ela ela transformou a vida de vocês de alguma forma? Ou foi assim, não, foi trabalho acadêmico, a gente fez por praxe e tal? De forma alguma, professora. A gente chega de um jeito e sai de outro. Isso é fato. Todas as vivências proporcionadas no curso de pedagogia, as trocas que a gente tem, sejam com os profissionais da área, principalmente com as crianças, elas nos renovam. Elas nos fazem ter a certeza da escolha do curso que a gente escolheu. Isso é maravilhoso. Ai, gente, eu vou me emocionar. Bom, já falando de jornada de herói, a gente está aí com uma proposta no curso, e que se você, de repente, ainda não escolheu o seu curso, venha fazer pedagogia aqui também. Quem sabe no próximo congresso você não vai estar aqui, ó. Hein? Bom, uma das propostas do curso são justamente práticas integradoras. O curso de pedagogia que dá base, tanto nas suas ofertas via Universidade Aberta do Brasil, quanto a oferta própria, ele dá base para o nosso congresso. E o curso de pedagogia, ele tem na sua estrutura
a práticas integradoras, que são basicamente organizadas dentro de uma disciplina específica chamada Práticas Colaborativas de Estudos em Grupo, né, que promove isso. E dentre essas práticas foi também provocada vocês, né, criar um post para o Instagram, já que a gente precisa povoar a mídia, né, porque a gente é chique, né, a gente tem que dominar o mundo, com conhecimento científico, é claro, tá, gente? E como foi essa experiência e qual foi o post que vocês criaram? Então, o nosso post sobre práticas integradoras era sobre falar sobre as experiências de práticas dentro da educação infantil e na formação de professores. Mas a gente também trouxe um pouco de cada, né? Nós trouxemos a sala de aula e também nós trouxemos o que o IFRO faz hoje, que é nessa disciplina que a professora falou de práticas colaborativas em grupo, que ela nos acompanha desde o primeiro até o último semestre. Ela só vai mudando a numeração de 1 a 8, mas foi até nessa que a gente se conheceu, né, Mildred, em grupo. E grupo e hoje é dupla, tá, gente? Práticas colaborativas em dupla, nós temos uma parte no Drive, só para dizer para vocês. Então, nós trouxemos o quê? Essa instigação de essa pergunta de se você quer ser o herói. Ou seja, você quer ser professor, e nós trouxemos a nossa experiência e também o que o IFRO faz, que são as práticas integradoras com os alunos. E, no fim, a gente chama para você saber, os alunos entenderem se eles participam de projetos ou práticas integradoras. Porque, às vezes, os alunos estão participando dentro da sala de aula e nem sabem. Então, ele vai ver o nosso modelo, vai ver o nosso post, ele vai entender, ele vai falar, nossa, eu faço isso sempre. Eu vou aqui comentar, porque ela está me chamando para comentar se eu já participei, então eu vou colocar aqui. Nossa hashtag vai subir bastante. Bom, e a gente vai acompanhar aqui na nossa tela interativa essa criação de vocês, que logo, logo vai estar aí para vocês curtirem, darem vários coraçõezinhos, acompanharem e fazerem parte aqui do Instituto Federal. Acompanhe aqui na tela a criação que a Mildred e a Gislaine fizeram. Aí vocês podem acompanhar a nossa produção acerca do tema de práticas integradoras. E o que a gente pensou? Uma forma de atrair tanto o público mais jovem, quanto aqueles que ainda não estão vendo essa moda dos animes e despertar curiosidade em acompanhar o que vem depois no próximo post, né? A gente fez esse trabalho num estilo carrossel para Instagram, e o intuito era apresentar essa prática tal qual uma jornada do herói. Fazer uma indagação, uma pergunta e apresentando o problema, né? Essa foi a primeira pergunta. Se o próximo herói da educação for você, e se? Aí a gente está instigando a pessoa a continuar a leitura do nosso post. O próximo, a gente quis colocar o problema que existe de não haver muita prática integradora dentro das salas de aula, tanto da educação infantil quanto até o ensino médio ou a graduação, que é o conteúdo fragmentado. Hoje a professora chega e fala português, matemática, e isso não se une, você não consegue dar para aquele aluno aquele entendimento de que tudo pode ser conectado. Então, a gente trouxe o problema que acontece hoje em dia de não acontecer práticas integradoras. E aí, o que a gente vem trazendo a solução? A própria práticas integradoras, qual que é o objetivo dessas práticas? É unir o ensino, pesquisa e ação social. Com elas, o que favorece para aquele aluno que está ali estudando? Ele começa a investigar a realidade que ele vive. Ele começa a imaginar situações que ele possa encontrar soluções para algum problema que ele identifique na realidade dele, né? E com isso, o que ele estabelece? Uma colaboração em sociedade, com aquele grupo, com aquela comunidade que ele vive. Por consequência, aquele problema que foi identificado inicialmente, ele pode ser resolvido. A gente olhando assim, nossa, isso parece, poxa, é tão óbvio, mas o óbvio nem sempre é observado na prática, né? E a gente ainda, na minha própria formação, no fundamental e no médio, esse óbvio não era assim, era tudo fragmentado, nenhuma disciplina conversava com a outra. E é interessante quando a gente estuda, parece assim tão simples, mas não é. Isso demanda muito dos professores que vão elaborar, porque exige dedicação, exige que eles
façam todo um estudo para levantar que disciplinas que eles podem trabalhar juntas, quais os objetivos que eles querem atender, como conhecer a turma que eles estão trabalhando. Então, olha, é um baita trabalho, mas o resultado, eu imagino que seja gratificante, pelo menos para a gente que pesquisou e desenvolveu esse post, que é um resultado dessa atividade de práticas colaborativas. Nossa, foi maravilhoso, né, Gi? Foi maravilhoso. Com certeza. A gente quis trazer logo no início, apresentar práticas integradoras e dizer que ela pode sim ser feita desde a creche. Ou seja, as atividades onde uma professora coloca numa mesa um papel sulfite e mela a mãozinha da criança para ela fazer a marca ali da mão dela e ensinar aquilo, é um conhecimento tão grande para a criança, porque tudo para ela nesse momento é novo. E para a professora, ao dizer, ela marcar a mãozinha dela no papel sulfite, ensinar ele a contar quantos dedinhos tem ali desenhado. Então, eu acho que quando a gente chama o professor para ser herói, ou o futuro professor para ser herói no início do nosso post, aqui a gente também chama o professor de sala de aula e mostra para ele que o que ele está fazendo está no caminho certo. Então, é claro que a gente tem que trabalhar com realidades. Você tem que conhecer o teu contexto, o contexto do professor, onde ele pode atuar ou não, o que ele pode fazer ao alcance dele. Mas a gente também quis trazer esse alento para ele no que ele está fazendo em sala de aula, que já existe, ele está no caminho certo. Bom, aí no próximo post que vocês podem acompanhar, antes de falar do texto em si, as imagens, né? Essa questão do EAD, a gente tem contato com várias ferramentas digitais, né? E principalmente agora o que está no momento são as IAs, né? E aí todas as imagens desse post que vocês puderam acompanhar até o momento foram geradas por IA. E a gente pediu no estilo anime. E aí vocês podem observar no jaleco desse professor, o aluno, tá em xadrez, xadrez branco e verde, né? Para vocês verem que às vezes a IA, o prompt de comando, às vezes nem sempre atende ao que a gente quer. Olha, eu vou ser sincera, tá muito demodê esse xadrez, tá? Mas assim, justamente a ideia é que a gente integre, né? Quando a gente fala uma prática integradora, o congresso, por exemplo, é uma prática integradora, porque ele une ensino, pesquisa e extensão no mesmo evento. Né? O resultado da organização de professores e alunos, a pesquisa que é divulgada no evento e a extensão que é levar esse conhecimento à divulgação, seja via presencial ou seja online, né, como nós estamos fazendo aqui com vocês. Então, isso são práticas integradoras. Nós somos seres integradores, né? Nós não somos seres compartimentados, nós não temos, né, uma caixinha para cada coisa, nós temos um todo. E a inteligência artificial, de fato, meninas, há um certo, às vezes, um romantismo em dizer que ela vai solucionar tudo, vai substituir o professor, vai substituir várias profissões. Na verdade, há uma transformação, né? E nós somos seres em constante inacabamento, como dizia o Paulinho. Paulinho, que Paulinho? Paulinho Freire, né? Porque ele é meu best, vocês sabem, né? Então, Paulo Freire dizia, né, nós somos seres em constante inacabamento. E esse inacabamento é o resultado e é o que promove a nossa constante mudança, a nossa transformação na expectativa na educação de sermos melhores, de termos um mundo melhor. Então, a IA, essa criação foi a partir da IA com uma proposta de anime, falando de práticas integradoras, baseada na jornada do herói, e vocês estão vendo esse resultado. É claro que só foi gerado, por quê? Porque as duas pessoinhas aqui, né, fizeram a proposta para a ferramenta digital, organizaram e adaptaram essa criação. Né? E isso depende muito do conhecimento que você acessa. E é por isso que você está aqui com a gente, fala a verdade. Então, vamos continuar, vai lá. Bom, aí vocês podem observar, essa imagem já não foi a IA totalmente quem gerou, é baseada numa foto, que sou eu e a Gislaine, durante o estágio na educação infantil, né? E aí a gente coloca aí para vocês que a gente não é apenas, aqui no Instituto Federal, a gente não é apenas alunos. A gente é protagonista, a gente realmente faz mudança, né? E aí, para vocês observarem, a gente estava atuando, né, com as crianças, né?
E ao mesmo tempo que a gente estava fazendo essa prática de estágio, a gente também estava atuando como pesquisadoras. Até porque para a gente produzir esse post, isso é baseado em toda a nossa vivência, em toda a nossa experiência acadêmica até o momento, né, com o suporte, o aporte dos professores do curso, né, das disciplinas. E aí a gente, como resultado dessas práticas integradoras, que, como bem mencionado pela professora, de práticas colaborativas, que nós temos todo semestre no curso, a gente tem como resultado esse post. Ele é um resultado dessa proposta de práticas integradoras, né, dessa união entre os professores, para que a gente conseguisse obter esse resultado e aí entregando para a sociedade. Está aí como resultado um post científico, porque, embora esteja no formato de anime, não quer dizer que ele não tenha um conteúdo científico, tá? E ele tem embasamento científico. A escolha das frases do conteúdo não foi à toa, foi baseada em todo o conhecimento acadêmico que a gente se apropriou até o momento. É que ela disse que isso é uma foto nossa, né, gerada, a gente só deu comando para ela transformar nossa foto em anime. Então, vocês conseguem perceber que nós estamos ajudando 2 crianças e no meu colo tem outra criança? Isso é a realidade da professora em sala de aula. Nessa escola são 2 professoras por sala e mesmo assim não dava conta. São para mais de 20 alunos, 20 crianças, que ela tinha que ensinar, alfabetizar e, ao mesmo tempo, com 4, 5, 6 crianças autistas, com síndrome de Down, e sempre trazendo essas crianças para perto dos outros que estão fazendo atividade. Nunca ficava rodando dentro de sala de aula. A gente tem um apego muito por esse estágio, porque eu acho que foi onde a gente caiu na real, né, Mildred? A gente percebeu, foi da creche até o pré-2, que aquilo ali sim é trabalho de professora dedicada, de que consegue sim fazer muito com pouco. A gente fica emocionada, né, porque, são tantos desafios que a prática pedagógica exige, e eu creio que esse episódio, ele não só tem esse intuito de, apresentar para vocês um percurso formativo e investigativo da formação e da construção de uma identidade docente, mas que, para além dessa prática, nós somos pesquisadores, né. Para que nós possamos ser educadores, antes nós somos pesquisadores, nós conhecemos a realidade, estudamos a realidade, os sujeitos dessa realidade, e aí nós propomos as intervenções pedagógicas para que haja o processo de aprendizagem e, a partir daí, haja transformação na nossa realidade. Próximo post, próxima página, né, do post. Bom, aí vocês podem acompanhar 2 autores que a gente fez questão de trazer para a postagem, né? Que eles falam da questão da pesquisa, no caso Paulo Freire, não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. E para completar, a gente trouxe o Morin, que ele fala da questão da evitar essa compartimentalização do ensino. Assim, de forma bem simplista, digamos assim, para conversar aqui com vocês. Eles conversam, dialogam, para quê? Eles entendem que o ser humano é formado por várias dimensões e essas dimensões, elas são conectadas. E por que que na escola não é visto dessa forma, né? Esses autores a gente estudou sobre eles desde o primeiro período. A gente pensa que, só decorei. Não, a gente não decorou, a gente se apropriou, porque para a gente lembrar daquilo que a gente aprendeu, de fato a gente se apropriou, a gente não decorou. E a gente pôde fazer essa conversa entre os autores. E quando a gente estava produzindo esse post, eu e a Gi, a gente pensou, putz, olha só que legal, a gente lembrou desses autores e a gente conseguiu perceber como eles dialogam. Gente, se isso não é se apropriar e aprender o que o curso proporcionou pra gente, né? Ai, que eu tô me sentindo, porque eu dou aula nesse curso, gente. Bom, Morin e Freire são referências eternas. Eu já disse, né, Paulinha, meu best, e Morin é porque a gente ainda não teve a oportunidade de se encontrar, mas deixa quieto. Bom, e para encerrar, então, o último post, que é quem? Não sei quem é aí.
Então, aqui somos nós. Isso foi no estágio de gestão, foi em gestão. Nós fizemos primeiro na escola e depois na escola do legislativo. E nós tínhamos essa foto com o maior preço e eu joguei na IA pedindo para ela transformar também em anime, mas ela ficou bem. Não nos reconhecíamos. Então, nós pedimos para que ela fizesse essa, e aqui nós chamamos, ó, o aluno, se ele já participou de um projeto integrador, se a gente coloca também as hashtags de práticas integradoras, IFRO Transforma, educação com sentido, para marcar quem já fez, marcar seu professor, se você já participou de algum projeto, de alguma prática. Nós acho que fechamos com chave de ouro, chamando e também falando para o professor que agora é com ele. Por mais que ele possa se entender que ele está também no caminho fazendo práticas, mas também se ele não faz agora, vai ser com ele. Bom, então, se você acompanha o Congresso Amazônico de Pedagogia, curte o post, dá o like, vai lá, faz o seu comentário. Não só aí no post que vai aparecer junto às redes sociais do Instituto Federal, também do Campus Porto Velho Zona Norte e também do CONAP. Mas se você ainda tem dúvida, busca lá CONAP 2025. Aí você vai ver todo o leque de oportunidades que tem no CONAP e que tem aqui no Instituto Federal. Bom, pessoas, considerações finais, já que nós estamos falando de prática de pesquisa, né? Toda pesquisa termina com considerações finais. Bom, professora, eu só tenho a agradecer a oportunidade de conversar com quem está aí do outro lado da telinha, né, e dizer, olha, no IFRO se faz pesquisa, pedagogia se faz pesquisa sim, não é só sala de aula não, tá? É na sala de aula o principal campo de investigação, tá? Então, ó, convido vocês a conhecer mais sobre o nosso curso, sobre o Instituto Federal e se inscrever no CONAP, tá? Ainda dá tempo, não dá, Ainda dá professor? tempo, ainda dá Dá tempo. tempo ainda de se inscrever, tá? Só agradecer, só agradecer. Muito obrigada aí pela oportunidade de me ouvir. Também quero agradecer a participação e o convite da professora Anabela. Convidar vocês para participarem do CONAP. Nós vamos ter o professor Dagoberto aqui. Foi também um dos nossos, digamos que na nossa jornada do herói, ele também foi um dos sábios, né? Dos inspiradores, um dos mentores. Exatamente. Ele foi um dos nossos mentores também, então convido vocês a conhecerem ele, o trabalho dele é maravilhoso e eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Muito obrigada, professora. Pessoas, eu que agradeço o convite, né, de vocês terem aceito, de vocês estarem aqui conversando conosco, apresentando essa jornada do herói de vocês, e como que é difícil, mas como é gratificante você realizar pesquisa, você desenvolver práticas que têm condição de dar uma cutucadinha, né, de transformar a curiosidade em ciência, a ciência em conhecimento e o conhecimento em uma realidade melhor do que a gente tem. Então, eu convido vocês a participar do CONAP, convido vocês a acompanhar toda a nossa programação. Se você não participar durante o evento, ele vai estar disponível aí no canal do YouTube. Você vai poder assistir depois, mas é claro que, né, ao mesmo tempo é muito mais gostoso, é muito mais legal, muito mais divertido. Até porque você pode aí participar com perguntas aqui durante o Zona de Conexão e também durante todas as transmissões que vão ocorrer do Congresso Amazônico de Pedagogia. Fica a dica. Aproveita e a nossa temporada está só começando. Só seguir reto toda a vida, que é logo ali. Eu queria agradecer a equipe dos estúdios, aí, em nome do Flávio, que é o coordenador aqui do estúdio, né, da coordenação de produção e geração audiovisual, toda a equipe que torna isso aqui realidade, né? Tássia, Denilson, Romero, Falcão, todo mundo que rola por aqui e que permite que esse tipo de conhecimento chegue até você, assim como a coordenação e toda a comissão organizadora do Congresso Amazônico de Pedagogia. Faça parte você também. Até a próxima. Bonanças! A pós-graduação em Gestão de Educação à Distância e o Grupo de Pesquisa em Educação à Distância do IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte, apresentam o programa Zona de Conexão. Entrevistas com professores, pesquisadores em EAD, trazendo seus mais recentes estudos. IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte, EAD. Assista e participe fazendo perguntas no chat.
Educação à distância, mudando realidades.